Aleluia! Bom dia em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, povo de Fortaleza, Ceará. Solta um louvor bonito aí em nome do Senhor Jesus. Aumenta o som, meu amigo. Se alegre, porque na presença de Deus até a tristeza, meu irmão, pula de alegria. Glória a Deus. A tristeza não suporta a unção de Deus em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na nossa sede, a sede estadual de Fortaleza, a nossa sede, a Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em Fortaleza já tem muitos anos. Eu te convido a participar de uma das nossas reuniões, de um dos nossos cultos. Eu tenho certeza que Deus vai operar, vai te abençoar muito, tá bom? Glória a Deus. Mas antes eu quero tomar café com você, meu amigo. Agradece a Deus o dia. Pai, muito obrigado. Essa quinta-feira de paz, de luz, de alegria, de unção, nós apresentamos nas tuas mãos e agradecemos porque o Senhor está no controle de tudo. Jesus, ajuda essa pessoa, pessoas que estão com o meu pai agora aflitas, precisa, meu Deus, da sua ajuda. Vão, meu Deus, tem causa na justiça, precisa resolver, meu pai, uma situação muito urgente. Pai, opera milagre, abre porta para essa pessoa, dá a oportunidade dessa pessoa, meu Deus, de ter um dia poderoso, maravilhoso. E Ele dá mesmo, em nome de Jesus. Vamos tomar café? Chegou um café aqui quente. Obrigado, Senhor. Café. Você preparou o seu café? E esse aqui tá cheiroso. Quando você gosta de alguma coisa, faz assim. Tá bom, hein? Vou tomar de novo. Não pode parar o programa, ficar tomando café toda hora, né? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia. Agradece. Eu gosto de explicar o seguinte. Para você ter um dia abençoado, as coisas acontecerem de uma forma maravilhosa, agradece. Você ia reclamar, né? Não reclama não. Agradece esse dia maravilhoso. A palavra de Deus está com você. Tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia te ensina isso, meu irmão. Rejeita as coisas desse mundo. Meu irmão, se apegue com a palavra de Deus, porque você é mais do que vencedor. Esse dia é dia de vitória. Quarta-feira, tivemos um culto maravilhoso. Ontem foi muito bom. Vou mostrar para vocês daqui a pouco testemunhos do que aconteceu ontem. Mas amanhã, na nossa igreja, é oração contra todas as forças do mal. Isso mesmo. Oração contra toda a força maligna. É oração de libertação e cura. Uma pessoa não pode ser completa e feliz se ela não for liberta. O nosso Deus, a Bíblia diz que lá em Marcos capítulo 5, o endemoniado de Gadareno, coloque imagens, por favor. Isso, pode botar aqui, tela cheia de imagens dessa cena, né? O pessoal coloca muita, tem um trecho de um filme, pode colocar aí, pessoal, em nome de Jesus. Isso, exatamente. Isso aí, esse homem, a Bíblia fala que esse homem era o homem mais endemoniado que tinha, não tem outro. Esse homem tinha cerca de quase 5.000 demônios. Este que tinha a sua morada no sepulcro, no cemitério. Como é que uma pessoa fica à vontade no sepulcro, né? Nos sepulcros. A Bíblia diz que ele se feria com pedras, se machucava com pedras. E era uma ação do inferno, era uma ação maligna. E amanhã nós vamos orar por você, que às vezes se fere com pedras. Pastor, que pedras? Com as suas palavras. E desde então a vida não é mais a mesma, ou você nunca teve alegria e felicidade na sua vida. Eu não estou dizendo que você vai estar isento de lutas, de batalha, mas eu estou dizendo que o Espírito Santo vai morar em você. A presença de Deus vai estar sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. E essa perturbação da tua alma e da tua mente, que faz, meu irmão, você estar com a vida bagunçada, e você entendeu de uma vez, você tem que entender de uma vez por todas, que tem coisas que você só vai vencer na área espiritual, orando, usando a fé, o nome de Jesus. E eu vou estar aqui com vocês na reunião do meio-dia. Isso mesmo.
a oração do meio-dia. Quando os ponteiros, meu irmão, apontarem para o céu, nós estaremos orando forte aqui. Amanhã, ao meio-dia, a oração do meio-dia, nós sabemos que existe um mal que assola, que, meu irmão, se levanta esse horário. Pode colocar em nome de Jesus, por favor, o versículo. Por favor, em nome de Jesus. Isso. Existe um espírito maligno, demônios que agem nesse horário. E amanhã nós vamos repreender esse mal. Pastor, eu sinto que eu tô pesado. Sinto que algo parece que me prende, não deixa a minha vida seguir. Alguém fez algo contra a minha vida. Você talvez participou de uma feitiçaria, de um pacto. Às vezes você fez na inocência. Você participou de um jogo na escola. Lembra? Qual o nome daquele jogo que o pessoal fazia no tabuleiro na escola? Como? Ouija. Ouija, você já fez isso? Já fez com a caneta? Lembra daquele da caneta? Charlie. O pessoal está me ajudando aqui. Sessão do você fez um pacto sem saber, na sua inocência. Eu quero, em nome de Jesus, te ajudar. Existe um trecho de um filme, as pessoas, quando elas colocam a mão, assim, tem uma mão de gesso. Você já viu isso? Vocês conhecem o que eu estou falando? Tem uma mão de gesso e os jovens pegam na mão e incorporam com a entidade, um demônio. As pessoas falam que é pessoas mortas, mas são entidades. As pessoas participam, os jovens participam de um culto espiritual desse e não sabem que a vida deles está amarrada por causa disso. Eu quero te atender, orar por você em nome de Jesus. Você, meu irmão, que até já fez uma simpatia e entendeu que a sua vida está amarrada, depois que você fez isso, me procura amanhã aqui, ao meio-dia. Nós vamos fazer uma oração do meio-dia. Amanhã eu faço oração meio-dia e também às 19 horas. Vem participar. Tem culto o dia inteiro, mas eu quero fazer oração em nome de Jesus. Agora preste atenção na chamada de sexta-feira. Eu vou entregar o pão e a água consagrada. Eu tenho certeza que o poder de Deus vai operar na sua vida. A bênção sobre o pão e a água. Sexta-feira é dia de declarar fé e experimentar o poder da palavra de Deus. Na Bíblia, em Êxodo 23:25 está escrito: Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Já imaginou? O Deus Todo-Poderoso quer abençoar tudo o que você tem, seu alimento, sua casa, sua família, e retirar do seu meio toda doença, enfermidade e limitação. Nesta sexta-feira, venha participar do pão e da água consagrados e o poder de Deus vai curar todas as enfermidades. Não venha sozinho. Traga sua família e amigos, porque quando servimos ao Senhor, Ele promete agir. Sexta-feira com a bênção sobre o pão e a água. Reuniões às 7, 9, 12, 15 e 19 horas. Na Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz lá em Marcos 5, versículo 1. Coloca, por favor, em nome de Jesus. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Versículo 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Presta atenção nisso. A Bíblia fala que tinha um espírito na vida desse rapaz. Quando Jesus chega naquele lugar, ele vai ao encontro do Senhor Jesus. Ele vai ao encontro do Senhor Jesus. Por quê? Todo vivente, todo ser que respira, deseja o Deus celestial. Todos. Eu não. Deseja sim. Você vê, é interessante você ver o interesse das pessoas em super-heróis, né? É ou não é verdade? No Batman, no Robin, no Super-Homem, no Homem-Aranha. Por quê? As pessoas têm a necessidade do herói. Só que o nosso herói não usa capa. O nosso herói ele se entregou por nós na cruz, nos livrando do inferno e nos livrando de toda a opressão. Você tem que tomar posse em nome de Jesus. Este corre em direção a Jesus
e ele estava, meu irmão, com uma ação maligna na sua ação máxima. No versículo 3, a Bíblia fala assim, coloca por favor para eu ler junto com as pessoas, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. A morada dele, ele tinha como a sua casa o cemitério. E olha que coisa interessante, né? A pessoa, ela se acostuma, ela vai se adaptar a um lugar impróprio. A sua vida, pastor, a minha vida está uma bagunça. A minha vida financeira, a minha vida familiar, a minha vida amorosa, está uma bagunça. E às vezes eu estou falando com pessoas aqui que se adaptaram e acha isso normal. Acha que a vida financeira do jeito que está é normal e você merece, é um karma você viver isso, e não é. Talvez você não saiba, mas existe uma ação do inferno impedindo de você ser uma pessoa completa e feliz. E o nosso Senhor Jesus tem autoridade, o nome dele tem autoridade para libertar você dessa situação. A Bíblia continua dizendo assim, coloca por favor, amigo, que não conseguiam, ninguém conseguia prender ele, ninguém conseguia amarrar ele, porque tendo sido muitas vezes preso em grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Versículo 5, a Bíblia fala assim, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Ele clamava, ele pedia ajuda. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Talvez é o que está acontecendo com você agora. Você não sabe essa angústia, esse peso, essa situação difícil. Você não sabe o que fazer, você pede até ajuda. Talvez você pediu ajuda, meu irmão, para entidades. Você fez tudo o que pediu e não funcionou nada. Você foi para a cachoeira, você foi para a porta de cemitério, você acendeu vela para não sei o quê, você tomou banho de pipoca, você tomou banho de não sei o quê. Resolveu? Não resolveu. Sabe por quê? Porque existe só um caminho, e esse caminho é Jesus. Esse caminho é Jesus. Você já tentou de tudo e não funcionou. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, te ajudar através do santo poder do nome de Jesus. Esse aí tem solução. A Bíblia também fala que ele se feria com pedra, se machucava com pedra. Pastor, eu nunca fiz isso. Tem pessoas que já fez. Mas no seu caso são com palavras. Você sempre tem palavras negativas ao seu respeito e ao seu futuro. E a sua vida anda de mal a pior, e eu quero te ajudar. Vamos continuar a leitura. A Bíblia diz assim, coloca por favor. Em nome de Jesus. Diz assim, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Versículo 7. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O demônio exclamou, né? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Versículo 8. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Versículo 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Jesus pergunta o nome daquela entidade, daquele espírito. E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião é o meu nome. Você vai observar, esses dias eu estava falando sobre união, né? E o nosso Senhor Jesus também fala que o inferno tem uma união, uma organização. E essa organização é para destruir. É uma legião. Uma legião de soldados romanos era mais ou menos de 5 a 7 mil soldados. Tinha cerca de 5 a 7 mil demônios na vida de uma pessoa, fazendo com que essa pessoa tivesse comportamentos totalmente estranhos e fora de si. E a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus curou, libertou, transformou a vida dele e vai fazer isso na sua vida também. E eu te convido, em nome de Jesus, para estar comigo amanhã aqui. Vem, eu vou consagrar o pão e a água. Isso mesmo. Lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 25, pode colocar, pessoal, em nome de Jesus, na tela. Êxodo, a Bíblia diz assim, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Eu quero, em nome de Jesus, te servir esse pão e essa água consagrada. Imagens das pessoas recebendo esse pão, essa água, recebendo a oração, e essa hora foi a hora da libertação, e como o nosso Deus operou e foi grande, o milagre que o nosso Deus fez.
Eu quero, por favor, testemunhos de pessoas que foram tocadas e foram libertas. Bom dia, servo de Deus, tudo bem? Bom dia, pastor. Qual o seu nome? Nacélio. Oi, irmão Nacélio, o que Deus fez? Há dias, pastor, que eu venho com dor no joelho. É? Dor no joelho, é. E como é que... Movimenta esse joelho para eu ver aqui. Como é que é? Inclusive, Como é que estava essa dor? Inclusive, eu estou até com um tensor nos dois joelhos. Isso. E aí? Agora tá... Se fizesse isso aí, doía? Doía, eu não podia nem levantar isso aqui. E agora? Agora eu estou levantando os dois. Ó. É só buscar Jesus, né? É verdade. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Glória a Deus. Ah, Luiz, você mancava? Eu vinha mancando. Faz favor aqui, Luiz. Imita como é. O senhor vê assim? A senhora é o que dele? A senhora? É. Esposa? Ele veio assim? Mas, Luiz, e agora? Agora que teu joelho foi tocado pelo poder de Deus. Fala aí. Eu não estava conseguindo apoiar. Não conseguia sustentar o peso do corpo. No joelho. A dor era forte aqui. Mas Na rótula. Agora você foi tocado, Luiz. Mas agora foi muito. Olha, Luiz. Eu não estava podendo nem estirar aqui a perna. Estou estirando, ó. Luiz, ó, você foi tocado. Lembra quando você jogava bola? Lembro. Nos que então anda agora que nem um jogador agora, um jovem. Ó. Aleluia. Volta, Luiz. Volta, Luiz. Cadê aquele pique? Aquele pique de jogador. Glória a Deus. Aleluia. Ô, Luiz. Tá abençoado, Luiz. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Problema do coração. Orei também no coração. Uma dilatação no átrio esquerdo. E eu fico sem conseguir respirar direito. Não conseguia encher o pulmão de ar. Aí quando o senhor falou para respirar, oração específica do coração, foi. Eu estava sem poder respirar. Aí o senhor pediu para respirar 3 vezes. Aí liberou. Olha que lindo. Liberou. Olha que coisa bonita. Respirei fundo 3 vezes. Aleluia. E o cansaço passou. Vamos aplaudir Jesus, que Ele é santo. Bom dia. O que Deus fez aí? Quando o senhor citou aquele sonho, né, que eu tive, assim, o sonho de uma enfermidade, né? Essa noite, uns dias atrás, eu acordei, foi um pesadelo. O meu marido chegava assim, olhava para mim, a vista dele estava toda branca, ele estava totalmente cego, aquele olho bem arregalado assim, branco, e o olho normal e o olho branco. Eu dizia assim, meu Deus, meu marido está cego. Aí o senhor falou agora, né, e eu me liguei no sonho que eu tive, né, no pesadelo, e comecei a orar. E eu creio que o Senhor já fez a obra. Fez sim, nosso Deus Ele é fiel para cumprir. Vamos aplaudir Jesus bem forte. A bênção sobre o pão e a água. Sexta-feira é dia de declarar fé e experimentar o poder da palavra de Deus. Na Bíblia, em Êxodo 23, 25 está escrito: Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Já imaginou? O Deus Todo-Poderoso quer abençoar tudo o que você tem, seu alimento, sua casa, sua família, e retirar do seu meio toda doença, enfermidade e limitação. Nesta sexta-feira, venha participar do pão e da água consagrados e o poder de Deus vai curar todas as enfermidades. Não venha sozinho. Traga sua família e amigos, porque quando servimos ao Senhor, Ele promete agir. Sexta-feira com a bênção sobre o pão e a água. Reuniões às 7, 9, 12, 15 e 19 horas. Na Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Aleluia! E é isso que nós vamos fazer. Por favor, pessoal, coloca aí agora a imagem da reunião das mulheres que vencem. Isso mesmo. Aí foi a reunião do sábado, dia 15, a reunião das mulheres que vencem. Foi lindo o que o nosso Deus fez. As mulheres foram abençoadas, tocadas, transformadas, restauradas pelo poder de Deus. Pode colocar imagens aí, por favor. Isso, exatamente. As pessoas orando, recebendo oração, as irmãs cantando, adorando, servindo a Deus. Foi lindo o que o nosso Deus fez na reunião das mulheres que vencem aqui do estado do Ceará, na região aqui metropolitana. Foi uma bênção. Foi lindo o que o nosso Senhor Deus
operou nesse lugar em nome de Jesus. 986757493, não mandou a mensagem ainda, né? Mande a sua mensagem, 986757493, manda a sua mensagem, entre em contato conosco, eu quero orar por você, determinando na sua vida a bênção e também o atendimento. Também tem um telefone fixo 3212-1151, 3212-1151, coloque também as redes sociais, nos acompanhe através das redes sociais, no YouTube, Facebook, também no Instagram, no TikTok, até acho que também tem no Kawaii. Vai lá, segue a gente em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, tá bom? Pastor, fui abençoado nessa programação, Deus falou comigo. Então manda sua mensagem. Pastor, Deus operou, eu entrei em união com a minha família, Deus abençoou muito em nome de Jesus. Então conta aí o seu testemunho. Glória a Deus, e eu te espero, pessoal, aqui na igreja amanhã, tá bom? Tem reunião 7 e 9, mas meio-dia quem faz sou eu. Quando o relógio apontar, os ponteiros apontar para o céu, eu estarei em cima desse altar orando por você. E também às 7 horas da noite. Venha em nome de Jesus, tá bom? Você vai ficar agora com a novela da vida real, daqui a pouco eu volto com muito mais. Nós temos um filho hoje de 10 anos, que é o Felipe, e quando ele tinha aproximadamente uns 6 anos, isso em 2020, nós decidimos que a gente ia ter outro filho. Acho que um mês, mais ou menos depois, eu já engravidei. Nós estávamos, na época, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí ficamos muito felizes, tudo com a gravidez, né? Para o espanto da família, ainda no início da gestação, as coisas não saem como esperado. Aí fomos fazer os exames, o bebê estava tudo bem, o primeiro ultrassom. A gente queria muito engravidar, como diz assim, queríamos ficar grávidos. E a gente já tinha o Felipe e a gente pensou no nosso entendimento que seria normal. A gente já teve o Felipe, né? Quando estava mais ou menos com umas 9 semanas, a médica solicitou um novo ultrassom. Quando a gente foi realizar esse ultrassom, o médico identificou que o coraçãozinho tinha parado de bater. Então foi um aborto espontâneo. Em meio à dor da perda, Catiane se apega à palavra de Deus para que volte a ter a esperança de ser mãe novamente. Foi um momento muito difícil, né, no período do aborto, que às vezes as pessoas não têm essa noção como é realmente um aborto. Só perdeu, não sente nada, você não teve o filho, não. Foi todo um momento assim bem difícil. Mas a gente pediu uma palavra para Deus, né? E aí Deus me deu uma palavra em Eclesiastes que fala assim: o sol se põe e nasce de novo, e tudo volta ao seu lugar, né? Então eu compreendi naquela palavra que aquele não era o momento. Não era o momento de a gente ter filho. Deus queria um outro momento para a gente gerar, né, um novo filho. E me apeguei àquela palavra. E também lá em Eclesiastes, Deus falou, há tempo para todas as coisas, né? Então, há tempo para todas as coisas, esse aqui não era o momento, era o momento de Deus. Após a primeira perda, o casal ainda passa por muita luta. Ela engravidou novamente e ela perdeu. E essas 2 gestações, ela teve que fazer curetagem, muita luta. Aí a gente foi para a terceira vez, ela ficou grávida a terceira vez. E ela perdeu. Então eu comecei a fazer uma bateria de exames, fui em vários médicos, vários especialistas, nada foi comprovado, né? Eles disseram assim, olha, pode ser alguma deficiência, pode ser um aborto espontâneo, que é uma má formação e o corpo acaba expelindo, né, esse feto. Pode ser vários motivos, a gente não tem uma explicação correta, assim, certa, né? E aí no momento a gente fica assim um pouquinho, né, triste, né? Mas eu falei, não, vamos se apegar na palavra, no tempo de Deus vai acontecer. Aí aconteceu que, então, em 2023, nós fomos transferidos aqui para o Rio de Janeiro. E aí estávamos com a mente, assim, na mudança, né? E aí, acabei engravidando. Também veio bate aquele susto, que dá um susto, né? Bate aquela dúvida no coração. Aí o diabo vem com aquilo, né? Mas será mais uma vez, né? Você já teve 3 abortos, mais uma vez, não vai dar certo. E essa 4ª gravidez foi logo quando eu cheguei no Rio de Janeiro. E foi até o escritório do missionário, a gente contou pro missionário tudo que ela tinha passado, todo o período, todo o processo. E o missionário fez uma oração junto conosco. E eu lembro até hoje que ele disse assim, Deus, que tudo corra bem. E nesta gestação, nada vai dar errado. Tudo vai ser dirigido por Deus, o Senhor está no controle de tudo. E quando o missionário orou, eu tomei posse, mas foi uma coisa assim, eu falei pro meu esposo, foi tão certa no meu coração, que nada mais assim que o diabo tentasse ou que alguém falasse, eu ia voltar atrás. E assim foi. Até o final da gestação, foi tudo bem. Foi uma gestação muito tranquila, foi uma bênção.
E hoje a nossa bênção está aí, que é o Mateus. Ele nasceu no dia 20 de outubro de 2023. Aí aconteceu uma coisa. A doutora, quando foi fazer a cesárea, ela tirou a cabeça primeiro do Mateus para fora assim, e ele começou a chorar. Aí quando ele começou a chorar, eu olhando, eu gravando, ela olhou bem no meu olho, assim, ela tava com a máscara assim, ela olhou bem no meu olho, a doutora, e falou assim, ó, eu tardo, mas eu não falho. Eu quase caí para trás. E eu disse, como? Eu tardo, mas não falho. Tu quer que eu tire ele daqui? Eu disse, pode tirar. Aí ela pegou e tirou ele. Foi muito emocionante, assim, sabe? Ele nasceu. Eu perguntei pro meu esposo, tá tudo bem? Tá tudo bem? Ele falou, sim, ele tá bem. Ele é perfeito, tá tudo bem. Aí a gente vê que realmente valeu a pena, né? A gente persistir, né, no nosso sonho. Principalmente na palavra e crendo na oração do missionário. O poder de Deus se manifestou e o Mateuzinho nasceu e tá essa criança a coisa mais linda do mundo aí. E a gente colocou daí o nome de Mateus Isaac. Mateus significa presente de Deus, Isaac que me fez rir. Então é o presente de Deus que me fez rir. Eu olho pro Mateus hoje e eu digo assim, Mateus, você é o milagre, né, na vida do papai e da mamãe, mas você também é a nossa persistência. De a gente dizer assim, não, nós não vamos desistir. Porque eu penso assim, se a gente tivesse desistido, né, ele não estaria aqui. Né? Então, é a persistência, você persistir, continuar. E o milagre vai acontecer. Que coisa linda, hein? Testemunho lindo, testemunho maravilhoso, onde o nosso Deus operou na vida dessas pessoas e você também pode ser um patrocinador, claro, que Deus foi um chamado de Deus para a tua vida. Pastor, eu sou um patrocinador, foram pessoas que foram chamadas por Deus. E nós queremos só pessoas que realmente são chamadas por Deus para serem patrocinadores do Show da Fé. O missionário já está há 47 anos pregando na televisão, falando do amor de Deus, levando pessoas a Cristo. Então, pastor, eu tenho esse chamado, então entre em contato aqui, ele vai colocar o telefone de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Você quer ser patrocinador? Então, entre em contato conosco em nome de Jesus. Patrocinador do Show da Fé. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Meu amigo. E eu tenho uma certeza que você que está nos assistindo também foi tocado através do Show da Fé. Se Deus falou contigo para ser patrocinador, então entre em contato com a gente, tá bom? Você vai ficar agora falando em patrocinador, falando sobre o Show da Fé. Assista agora o Semeando Fé com o missionário R.S. Soares. E os israelitas insistiram e foram para o Egito, né? Então Deus mandou a mensagem agora para todos que estão lá. Prepara-te para ires para o cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nof será tomada em desolação e será abrasada até que ninguém mais ali more. Era o melhor que Deus podia dar para eles. Eles que eram garganta alta, não, nada vai nos acontecer, também foram para o Egito. E lá já encontraram Judá. E aqueles de Judá que foram para lá, foram para debaixo da terra. Deus já falou no seu coração, Pai, olha para essa pessoa, põe a tua mão sobre ela. Eu repreendo todo o mal que existe nessa vida e digo, saia, vá embora, em nome de Jesus. E você diz amém. Que Deus o abençoe muito. A bênção sobre o pão e a água. Sexta-feira é dia de declarar fé e experimentar o poder da palavra de Deus. Na Bíblia, em Êxodo 23, 25 está escrito: Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Já imaginou? O Deus Todo-Poderoso quer abençoar tudo o que você tem, seu alimento, sua casa, sua família, e retirar do seu meio toda doença, enfermidade e limitação. Nesta sexta-feira, venha participar do pão e da água consagrados e o poder de Deus vai curar todas as enfermidades. Não venha sozinho. Traga sua família e amigos, porque quando servimos ao Senhor, Ele promete agir. Sexta-feira com a bênção sobre o pão e a água.
Reuniões às 7, 9, 12, 15 e 19 horas. Na Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. Estava lembrando aqui, pessoal, na última sexta-feira, na oração, eu pedi para as pessoas trazerem à igreja todos os pactos, tudo aquilo que, sabe, que segurava essa pessoa, às vezes um colar, às vezes, sabe, um livro que ensina ali coisas, magias. Se desfaz disso, meu irmão. Abre mão, não precisa nem trazer para a igreja, abre mão disso aí. Limpa a sua mente, seu coração de coisas que te conecta ao obscuro, a coisa que leva você, meu irmão, ao negativo. O nosso Deus, Ele tem luz para a sua vida. Hoje eu estarei orando em prol da libertação em nome de Jesus, tá? Oração de libertação e cura. Vou estar entregando a oportunidade, o pão e a água. Eles vão colocar agora imagens no momento da oração em nome de Jesus, onde as pessoas estão de frente ao altar, clamando por libertação, por cura, e quantas pessoas foram curadas, abençoadas. E você também vai ser curado, abençoado, tocado pelo poder de Deus, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depoimentos das pessoas quando saem do culto e são tocadas pelo poder de Deus. Por favor. A senhora está saindo daqui hoje? Muito leve mesmo. Cheia do Espírito Santo. A honra e glória do Senhor. Muito abençoada. Graças a Deus. Com certeza. Renovada no Espírito Santo. Para a honra e glória do Senhor. É o que a gente precisava. Amém. O que a irmã achou do culto? Ótimo, maravilhoso. Foi poderoso mesmo. Com certeza. Impactou meu coração. Foi uma bênção. Com certeza. Bem feliz mesmo. Cheio de unção. O que você achou do culto hoje? Rapaz, o culto foi uma maravilha, glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor, foi a melhor coisa que eu já vim passar no dia. E a palavra de Deus falou contigo? Falou, fortemente. Tá sendo daqui feliz ou triste? Maravilhoso, tô feliz demais. É sim. O que a senhora achou do culto? Maravilhoso, foi só bênção. E a palavra falou com você? Maravilhosa, no meu coração. Feliz demais. Amém. Como que a senhora está saindo aqui hoje? Eu estou saindo com gratidão a Deus, né? Foi plantada mais uma semente no meu coração e o que está por vir é grande mesmo. Sai daqui renovada. Renovada, como sempre. Amém. Amém. A bênção sobre o pão e a água. Sexta-feira é dia de declarar fé e experimentar o poder da palavra de Deus. Na Bíblia, em Êxodo 23, 25 está escrito: Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Já imaginou? O Deus Todo-Poderoso quer abençoar tudo o que você tem, seu alimento, sua casa, sua família, e retirar do seu meio toda doença, enfermidade e limitação. Nesta sexta-feira, venha participar do pão e da água consagrados e o poder de Deus vai curar todas as enfermidades. Não venha sozinho. Traga sua família e amigos, porque quando servimos ao Senhor, Ele promete agir. Sexta-feira com a bênção sobre o pão e a água. Reuniões às 7, 9, 12, 15 e 19 horas. Na Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará. 986757493. Pastor, eu estou sendo abençoado com essa programação, o Café com Boa Notícia, todas as manhãs. Então, manda aí a sua mensagem. Vai ser uma alegria receber sua mensagem em nome de Jesus. Manda sua mensagem, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Você vai ficar agora com a palavra que eu ministrei no altar. Deus tocou de uma forma poderosa e vai tocar no seu coração também. Assista só. Vamos lá. Alguma coisa? Olha, até a pergunta eu posso dizer, é uma pergunta bem difícil, né? Assim, é uma pergunta para causar, né, um problema ali. Aí vem a pergunta assim: você precisa de homem? Aí a mulher, no seu espírito, talvez da sua tradição que foi ensinada feminista, não, nós não precisamos de homem. Sendo que tu veio de um. Ou não?
pastor, essa mensagem está muito machista. Não sei qual é a sua visão, mas você pode interpretar do jeito que você quiser. A verdade é que, com todo respeito à pessoa que está me ouvindo, eu não me importo realmente com como você está vendo, porque infelizmente as pessoas, ela às vezes interpreta a mensagem do jeito dela. Isso aí é a pior coisa que tem. Mas não, eu estou falando de uma unidade. Eu estou falando aqui contra Satanás, aquele que traz divisão. E às vezes a divisão está chegando de uma forma imperceptível e está destruindo a tua família, a sua casa, amigo, homem de Deus, mulher de Deus. Quando você coloca a união dentro da sua casa, a sua família cresce. Quando você é um com o seu marido, a sua família, meu irmão, não tem jeito. Quando você é um com a sua esposa, às vezes, amigo, você quer resolver as coisas tudo sozinho, quer para o homem, quer resolver tudo sozinho, não fala com a sua melhor amiga. Você pega conselho com outras pessoas, com amigos, sim ou não? Senta na mesa para falar, mas não senta na mesa para falar com a tua mulher. A minha melhor amiga é minha esposa. Eu sento com ela para conversar. Eu sento com ela para falar assim, hoje eu não estou bem. Você ora por mim? Ontem ela me fez lembrar de uma oração. A gente estava na casa de amigos, lá em Recife. E ela, tomada pelo Espírito Santo de Deus, ela colocou a mão sobre a minha cabeça e falou assim, olha, começou a determinar várias coisas, mas uma frase eu lembro. Ela falou assim, ela falou assim para mim, colocou a mão na cabeça, eu estou tentando lembrar mais coisas. Ela colocou a mão na minha cabeça, eis que eu não olho para a aparência, a altura e a aparência. Não, ela foi falando, mas foi falando biblicamente. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Assim como Deus estava falando com Samuel a respeito do Eliabe. E ela foi falando e foi dizendo algo que me chamou a atenção. Eu vou trazer os fiéis. Eu vou honrar quem é fiel. Meu irmão, Deus foi falando, foi usando a boca dela, eu dando glória a Deus. Num dia não tinha ninguém. Foi a minha amiga, aquela que está ali do meu lado, aquela que é a minha carne. Faz parte do meu corpo. Aquela que, meu irmão, eu tenho que sempre ali estar em comunhão com Deus e junto com ela. É isso que faz uma família crescer. É isso que faz, meu irmão, a sua casa despontar. É isso que faz seus filhos olhar e dizer, eu quero ter um casamento, meu Deus, igual do meu pai e da minha mãe. Se não tem isso, você está dando mau testemunho. Se não tem isso, se teu filho olha para o teu casamento e fala assim, Deus me livre, tem um casamento que nem é da minha mãe, que nem o do meu pai, é porque você não dá testemunho, mas ainda há tempo, meu irmão, de você rever muitas coisas em nome de Jesus. Tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo. Guarda aqui que foi a terceira vez que eu quebro esse relógio. A fé força ele aí em nome de Jesus. O versículo 22, aleluia. Antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Os membros do corpo que parecem ser fracos são necessários. Só uma pessoa que perdeu o dedo sabe quanto que falta a ele, né? Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que fala assim, perdi o dedinho aqui. Meu irmão, só a pessoa que perdeu sabe o tanto que ele faz falta. Independentemente. Tem gente que não perde o dedo, perde só o cotoco, só a cabeça do dedo, não é assim ou não? Rapaz, como faz falta para uma pegada segura, sim ou não? Se a pessoa, meu irmão, agora precisar de salvar a vida dela, pendurada num penhasco, em alguma coisa, aquele pedacinho de dedo vai fazer falta ou não vai? Vai fazer falta demais. Versículo 23, isso aqui é muito forte. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Versículo 24. Porque os que em nós são mais honestos,
não tem o que, pessoal? Necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dele. Versículo 25. Para que não haja divisão aonde, igreja? Mas antes tenham os membros, o que, igreja? Igual cuidado uns dos... Aí está o segredo. Aí está o segredo. Olha, pastor, aqui está o segredo. Deus quer mudar, transformar a sua família, mas você vai ter que tirar a divisão do teu lar. Você vai ter que tirar a divisão dentro do teu coração. Tem que estar, meu irmão, esse espírito crítico. Se você tirar a divisão dentro do teu coração, o corpo cresce, a família desenvolve, as coisas acontecem. Mas enquanto tiver divisão de pensamento. Espera aí, você não nasceu de novo. Nós não casamos na presença de Deus. Deus não é a nossa referência familiar. Deus não é a nossa referência no casamento. Então espera aí, então por que você está querendo fazer coisa do pecado? Que negócio é esse? Por que você está querendo fazer coisa que desagrada a Deus? Nós somos, se você cair no pecado, você está me levando também. Ou não? O marido peca só? A esposa peca só? Não, quando comete um pecado, ele arrasta toda a família a uma maldição, a destruição. Mas tem que andar junto. Meu bem, você batizou, eu também vou. Porque eu sou o teu corpo, eu não vou deixar você só. Jesus está voltando. O que te impede de batizar? O que está te impedindo de se entregar mais ao Senhor? Você está esperando o quê? Eu estou esperando, pastor, sentir no coração. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O membro fora do corpo, o corpo vive. Sim ou não? Vamos dar um exemplo aqui. Se cortar um dedo, eu vou sentir falta dele. Vou ou não vou? Sim ou não? Mas eu vou conseguir viver sem ele? Vou conseguir andar e viver sem ele? Então, vou sentir falta, mas eu vou conseguir viver sem ele. Você, meu irmão, que está longe de Jesus, não importa a sua idade, não importa quanto tempo você tem na igreja. Tem gente que tem um tempo dentro da igreja e não tomou decisão ainda. Está muito tempo dentro da igreja, você está um corpo que não está de acordo com aquele que te chamou. Você tem que batizar para andar unido, servindo a Deus de todo o coração. Quem está entendendo, pastor, diga amém. Serve a Deus, irmão. Pastor, estou andando. Olha, o diabo é sujo. Deixa eu dar uma olhada na hora para não deixar o negócio. Porque eu tenho pouco. Eu vou dar só um exemplo no Velho Testamento. Posso? Rápido, só um exemplo. Lá em Números 12. Abra lá. Aqui eu poderia encerrar aqui a mensagem, que é muito forte isso aqui. Só para dividir com vocês e você meditar lá. Números 12, versículo 1 diz assim, ó. Depois eu vou colocar em outras versões. Isso aqui é muito forte. Jesus, fala conosco. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Meu irmão, 2 irmãos aqui falando do irmão. Daquele que foi escolhido por quem? Quem é escolhido por Deus aqui? Não acho que não vão procurar situações contra você. Sempre vão falar de você. Sempre. E vão falar até mesmo pessoas que você menos espera. Às vezes, a pessoa que está no corpo junto com você. Que o diabo, infelizmente, enganou com a divisão. E aqui, olha o engano da divisão. Diz assim, por causa da mulher cuxita, da mulher etíope. Os etíopes, ali naquele tempo, eles tinham pele o quê, pessoal? Escura, cuxita, escura. A mulher negra. Eles estão agora procurando uma ocasião. E é assim, a divisão é assim, a pessoa começa a procurar um comentário, uma conversa para dar o start para a crítica. E aí, o start da crítica aqui foi a cor da pele da esposa de Moisés. A Bíblia diz o seguinte, que tomara, aí a Bíblia fala, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Versículo 2, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, questionando a comunhão que Moisés tinha com quem?
Por que Deus só fala com Moisés? Por que Deus só tem comunhão com ele? Por que Deus... É desse jeito. Escuta o que eu estou falando. A divisão, ela vai se levantar para colocar um ponto de interrogação na sua comunhão. Às vezes não vai falar diretamente com você. Olha como é que a divisão trabalha. Aqui tudo é para o reino. Aqui tudo, pessoal, em prol da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que esse povo que está agora deixando a divisão entrar, é que eles possam alcançar a terra prometida. Tem uma promessa de Deus para a sua vida, para a sua família, mas Satanás, o nosso adversário, ele vai usar uma coisa chamada divisão e coisas pequenas para entrar no coração da pessoa, para tirar aquela pessoa do reino e da vontade de Deus. Diz assim, ó, não falou também por nós? E a Bíblia diz que o Senhor ouviu. A divisão entrou, eles estão questionando, peraí, só Moisés pode ser usado? Só Moisés pode ser... É o corpo brigando com... É um membro brigando com outro membro. Mas, poxa, eu queria tanto ser o pé olhando para a orelha e falando assim, eu queria tanto ser orelha, eu queria tanto ser um olho, eu queria tanto ser a boca que fala tão bem. Isso é divisão. Que onde Deus te colocou é onde você tem que honrar. E se Deus quer te transformar numa orelha, numa boca, numa cabeça, seja o que for, Ele tem poder para fazer. Enquanto você tem que fazer com amor e dedicação aquilo que Deus ordenou e confiou na sua mão. A Bíblia diz no versículo 3, diz assim, ó. Não, volta o 2. O 2 é forte que no final está dizendo assim, ó. E o Senhor ouviu. Sabe, a primeira pessoa que se incomoda com a divisão é o próprio Deus. Quem entende? E quem tem sensibilidade vai ser tocado e avisado. A Bíblia fala no versículo 3, diz assim, ó. E era o varão Moisés muito manso, tranquilo, mais manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha, pessoal, você pode ser uma pessoa mansa, tranquila, respeitosa, fala com todo mundo, mas sempre vai ter alguém para falar mal de você. Você não é uma pessoa que procura confusão, você é uma pessoa que vigia, você é uma pessoa tranquila, mansa, mas, irmão, sempre vai ter alguém que vai testar a tua mansidão, tua paciência. Só que, no caso do Moisés, ele não ouviu nada. O Moisés, até então, não sabe de absolutamente nada. Mas quem ouviu foi quem? Deus. Deus está ouvindo essa murmuração. Deus está ouvindo esse disse-me-disse. Deus está ouvindo o espírito de divisão entrar no coração de Miriam e de Arão. Que o espírito de divisão não entre no teu coração. Está cheio, pessoal. Nos ministérios, na igreja. Principalmente nas igrejas. Principalmente nas igrejas. Meu irmão, traidores. Mau caráter. Você ouviu o que eu falei? Homens até que são usados na obra de Deus para ser... E olha, eu já falo e repito. E quando eu falo e repito, eu me coloco também, que eu não tenho medo, não. Ser usado não significa... Eu falo isso aqui com frequência. Ser usado não significa ser aprovado por Deus. Deus pode usar qualquer um na hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser. Não significa que é aprovado. Tem muitos que são usados. Ai, pastor, o fulano era tão usado por Deus. Por que ele traiu? Por que ele saiu? Por que ele fez isso? Então, mas não é aprovado por Deus. Porque uma coisa, versículo 4 diz assim, coloca o 4, vocês vão entender. Por que Deus usou Moisés e não os outros? E logo o Senhor disse a Moisés, e Arão e Miriam, não é isso? E Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três, pegou os fofoqueiros, aqueles que estavam, desculpa a expressão, mas é verdade, aqueles que estavam causando divisão, pegaram eles e colocaram no meio. O nosso Deus, Ele quer resolver agora a divisão publicamente. Se a divisão começou escondido, Deus vai fazer o quê? Publicamente. A Bíblia fala no versículo 5, coloca por favor. Então o Senhor desceu na coluna. A coluna é o próprio Deus. Eu até li isso aqui. Nós estamos num propósito. Eu sou coluna de Deus, não é assim? Eu sou coluna da casa de Deus.
a coluna que é o próprio Deus que guiava eles de dia pela coluna de nuvem e à noite pela coluna de fogo. O próprio Deus. O próprio Deus desceu à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam e eles saíram ambos. Aí o nosso Deus fala exatamente isso aqui, versículo 6. Cuidado com o espírito de divisão, pessoal. E disse: ouve-me agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, porque eles eram profeta. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Pode ter certeza que eu falo com o profeta, eu falo com vocês. Eu vejo Deus falando assim, ó, se precisar falar com vocês, eu falo. Se precisar dirigir com vocês, eu me dirijo a vocês. Se precisar tratar com vocês, eu trato. Mas com Moisés é diferente. E por que Moisés é diferente? Versículo 7, coloca: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Deus não escolhe o capacitado para falar, para tratar, para dar grande responsabilidade. Deus escolhe o fiel. Você tem que ser fiel, irmão. Homem de Deus, mulher de Deus. Fiel a quê, pastor? Ao propósito colocado na sua mão. Foi confiado algo na sua mão. E o espírito de divisão, ele sempre vai tocar. Você tem que ser fiel. Pastor, como? Fiel na tua casa, com a tua família, com o teu casamento. Fiel a Deus, pessoal. Não é a frequência que você vem à igreja. Claro que é muito importante estar aqui. Fiel é Deus. É quando o pirracento do marido se levanta para tirar a sua paz. A pirracenta da esposa, que às vezes está na carne, tenta tirar você. Pastor, o que eu faço? Seja fiel a Deus. Que é Ele que cuida, que é Ele que ensina, que é Ele que coloca no caminho. Aquele pirracento do irmão, por causa de herança, fez uma confusão terrível. Vocês estão compreendendo? Sim ou não? Quem entendeu? Aquele que se levantou de alguma forma, está tentando trazer divisão. Da sua parte você não quer briga, da sua parte você não quer confusão. O Moisés era o homem mais manso da terra. Mesmo assim, rapaz, caçaram, como diz o outro, né? Caçaram conversa com ele, tentando questionar a comunhão dele, né, com Deus. Começaram a falar, criticar da esposa dele. Sempre tem uma conversa, mas a Bíblia está falando aqui que ele se revela intimamente para quem é fiel. Deus se revela intimamente para quem é fiel em todas as coisas. Quem quer que Deus se revele na sua vida intimamente? Seja fiel, meu irmão. Versículo 8, coloca amigo, por favor. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Meu irmão, quem se deixa ser enganado pela lepra, que é a lepra da divisão aqui, que vai vir uma lepra forte aí. Quem se deixa ser enganado, fica distante. Olha o que aconteceu. Pastor Jorge, por favor, coloque na NTLH a partir de agora. Eu quero ler com bastante atenção com as pessoas. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Aleluia. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? 9. Na NTLH. Aí o que a Bíblia fala, pessoal? E aí o Senhor Deus foi embora, muito irado com eles. Irmão, o pior castigo da divisão é a falta da presença divina. O pior castigo para uma pessoa que foi enganada pela divisão é a falta da presença de Deus naquele lugar. Se você, amigo, deixar a divisão entrar dentro da tua casa, do teu casamento, na obra de Deus, na sua comunhão com Deus, meu irmão, o castigo não é a lepra que vai acontecer agora, vai acontecer com Miriam. O castigo é a falta da presença de Deus. Olha o versículo 10 agora, que a Bíblia diz, ó, assim que Deus o quê? Lê, pastor Regis. Assim que Deus o quê, pastor Regis? A nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. A nuvem era quem?
Era Deus. A nuvem, a presença de Deus saiu por causa do espírito de divisão que eles não notaram. Eles não notaram o diabo agindo, o espírito de divisão entrando, meu irmão, e deixaram a presença de Deus sair sobre a vida deles. Isso aqui é muito forte. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença de pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. O Arão deve ter tremido na base, né? Ele estava dando ouvido lá para Miriam, conversinha. Na hora que ele viu a Miriam ficar branca como a neve, ele falou: rapaz, deixa eu dar uma escapada por aqui. Sim ou não? Deixa eu dar meu jeito. Se fosse um cabra macho de verdade, eu também pequei contra o Senhor. Quando o temor de Deus está no teu coração, você confessa. Tem gente, meu irmão, que perdeu o temor de Deus, não confessa mais. Versículo 11. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento de loucura. No momento de quê? Falta de temor, falta de vigilância. Falta de temor, falta de vigilância, o espírito de divisão entra e acaba com tudo. Versículo 12. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Nossa! Meu Deus do céu, olha como é que a Miriam estava. Versículo 13, essa aqui é uma versão nova. Então Moisés orou assim a Deus: ó Senhor, não, o Senhor, né? Ó Deus, eu te peço que o que, pessoal? A cure. O Moisés está aqui, ó. Não, peraí, vocês erraram. Não, mas vamos continuar na união aqui. Sim ou não? Só uma pessoa assim, Deus confia em colocar grandes responsabilidades. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Vamos para a oração em nome de Jesus. Lembrando, te espero aqui amanhã na Igreja da Graça. Onde é que fica a Igreja da Graça, pastor? A Igreja da Graça fica na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Coloca a imagem da porta da igreja, exatamente, tem uma escadaria. Você e sua casa vai ser muito bem recebido. Coloca aí o hall de entrada, em nome de Jesus. Tá? Sempre mostra, olha o pastor Manuel dando um sorrisão lá, olha lá. Gente boa demais. Olha lá, o pastor Manuel, tá aí a igreja, em nome de Jesus Cristo, e vai ser uma alegria te receber. Vamos para a oração na fé em nome de Jesus. Pai eterno, Senhor Deus, eu faço a oração junto com essa pessoa que une a fé com a minha. E quando ela beber dessa água, não importa a dificuldade, a dor, não importa a doença, não importa o que ela está sentindo agora, vai sair em nome de Jesus, porque eu creio. Teu nome é poderoso. Se essa pessoa crer também, ela vai ver a glória do Senhor. Eu abençoo e declaro a bênção de Deus em nome de Jesus. Beba da água. Amém? Glória a Deus, eu te espero amanhã aqui, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e amanhã também, de 6 às 7 da manhã, Café com Boa Notícia. Vem pro canal certo, para de colocar naquele canal lá que só tem notícia ruim, vem para notícia boa, que é a palavra de Deus. Deus abençoe e fica na paz. A bênção sobre o pão e a água. Sexta-feira é dia de declarar fé e experimentar o poder da palavra de Deus. Na Bíblia, em Êxodo 23, 25 está escrito: servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Já imaginou? O Deus Todo-Poderoso quer abençoar tudo o que você tem, seu alimento, sua casa, sua família, e retirar do seu meio toda doença, enfermidade e limitação. Nesta sexta-feira, venha participar do pão e da água consagrados e o poder de Deus vai curar todas as enfermidades. Não venha sozinho. Traga sua família e amigos, porque quando servimos ao Senhor, Ele promete agir. Sexta-feira com a bênção sobre o pão e a água. Reuniões às 7, 9, 12,
15 e 19 horas. Na Rua Princesa Isabel, 1103, Centro, Fortaleza, Ceará.